Então, vamos lá para algumas orientações. A nossa prova de física, eu vou estar marcando ela para o dia 30. Então, a gente tem mais essa aula e mais a aula da próxima terça-feira, tá bom? A nossa prova, ela vai cair somente a apostila que a gente vai terminar hoje, que é a apostila sobre reflexão da luz e geometria óptica. Então, eu vou resolver com vocês os exercícios que eu deixei para a semana passada. A gente vai terminar essa apostila e semana que eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem. Semana que vem a gente vai fazer só exercícios, só resolver os exercícios, tipo uma revisãozinha de novo, para vocês fazerem a prova no dia 30. Beleza? Uhum. Então, Beleza. Aqui. Ok, então aqui são os exercícios que eu tinha pedido para vocês me entregarem hoje até as 9 horas da manhã. Então, vamos lá. Como eu disse, a prova vai ser só do módulo 14, que a gente vai terminar hoje, que é princípios da óptica, geometria e reflexão da luz. Então, aqui, ó, o primeiro exercício que era para vocês resolverem tá dizendo o seguinte: um feixe de raios paralelos incide na superfície plana de um corpo opaco. Então, ele está pedindo para selecionar a alternativa correta. Sendo a superfície polida, os raios refletidos perdem o paralelismo. Essa alternativa é falsa, porque quando a gente tem uma superfície polida, os raios eles vão estar em paralelo. Então, essa alternativa é falsa. B. Sendo a superfície rugosa, os raios refletidos eles vão ser paralelos entre si. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque quando a gente tem uma superfície rugosa, o feixe ele vai ser refletido em todas as direções. Ele não vai ser muito uniforme. Letra C. Sendo a superfície rugosa, não ocorre o fenômeno da reflexão. Essa alternativa também é falsa, porque sim, ocorre o fenômeno da reflexão. D. Sendo a superfície polida, não ocorre o fenômeno da reflexão. Também é falsa. Portanto, a correta é a alternativa E. Sendo a superfície rugosa, quando tiver um feixe incidente, vai corresponder a um feixe refletido em todas as direções. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Daí aqui a 2. Por que sob a luz solar a rosa apresenta-se vermelha e as folhas verdes? Em que cores a rosa e as folhas elas seriam vistas, por exemplo, em um ambiente iluminado por uma luz monocromática de cor verde? As folhas continuariam verdes. Então, isso é fato. Quando iluminada com a luz solar, a rosa ela vai se apresentar vermelha. Por quê? Porque ela reflete difusamente a luz vermelha e absorve as demais cores. Já as folhas verdes, que são iluminadas com a luz solar, elas vão refletir difusamente a luz verde e absorver as demais. Então, se a gente tem um ambiente iluminado com uma luz verde, a flor vai ser vista na cor preta e as folhas vão permanecer na cor verde. Aqui a 3. O pintor modernista holandês Piet Mondrian desenvolveu, desde 1917 até o início da década de 1940, um novo conceito artístico conhecido como neoplasticismo. Mondrian propunha a abstração e a redução dos elementos da realidade a uma linguagem formal estritamente geométrica, limitada à representação de linhas horizontais e verticais e à utilização das cores básicas vermelha, azul e amarela, combinada com as cores preta, cinza e branca. Abaixo está destacado uma de suas obras. Então, ao ser exposto à luz solar,
Os diversos elementos, quadrados e retângulos, apresentam-se nas cores branca, vermelha, amarela e azul. Em um ambiente iluminado com luz monocromática amarela, em que cores os elementos do quadro vão ser vistos? Considere os pigmentos puros. Então, iluminados com uma luz monocromática amarela, os retângulos e quadrados brancos vão ser vistos na cor amarela. Por quê? Porque refletem difusamente qualquer cor que vai estar incidente neles. O retângulo vermelho e o retângulo azul serão vistos pretos. Por quê? Porque eles vão absorver a luz amarela. E, por último, o retângulo amarelo será visto na cor amarela, pois reflete difusamente a luz amarela e vai acabar absorvendo qualquer outro tipo de iluminação, tá? Eu pedi também o exercício 4 e o exercício 6. Porém, eu já anotei aqui, eu vou deixar para corrigir eles na próxima aula de revisão, para daí eu terminar a nossa apostila hoje, tá? Então já está marcado aqui, eu vou corrigir esses 2 exercícios na nossa próxima aula. Assim a gente já tira todas as dúvidas, para a gente terminar a apostila hoje. Então, continuando a nossa apostila, aqui vai falar sobre o campo visual de um espelho plano. O campo visual de um espelho plano vai ser toda a região que um observador consegue ver por meio da reflexão. O campo visual ele vai ser tão maior quanto mais próximo estiver o observador do espelho. Então, aqui, por exemplo, ele vai usar o exemplo do retrovisor do carro. Então, quando olhamos no espelho retrovisor interno de um carro, vemos a região do espaço refletida no espelho. Então, essa região, ela é a região que recebe o nome de campo visual do espelho. Então, o campo visual do espelho, ele vai depender do tamanho e da posição do espelho, tanto quanto da posição do olho do observador em um ponto denominado ponto zero. Então, notem que aqui, ó, nas figuras, o campo visual ele vai variar de acordo com a posição zero, ou seja, a posição do olho do observador. Então, para se obter o campo visual, se determina a imagem zero, linha, e depois a imagem zero. E em seguida é traçado semirretas com origem zero que passam pelas bordas do espelho. E isso vai gerar o que a gente chama de campo visual. Aqui tem os exercícios que a gente vai resolver. Associação de espelhos planos. A associação de espelhos planos, ela acontece quando a luz é refletida em um espelho e atinge um segundo espelho, formando, então, uma combinação de imagens refletidas. Tem 2 tipos de associação, que é a associação em paralelo e a associação angular. Quando a gente fala em associação em paralelo, é quando o número de imagens de um ponto formado nos espelhos é infinita, ou seja, cada imagem de um espelho vai gerar um novo objeto e assim sucessivamente. Então, a gente fala que essa é uma imagem de caráter infinito. Então, portanto, essa é uma associação em paralelo. Então, aqui a gente tem um exemplo, aqui, ó, um objeto colocado entre 2 espelhos planos que formam em si um certo ângulo e apresenta inúmeras imagens. O número de imagens ele vai aumentar à medida que diminui o ângulo entre os espelhos. Então, quanto mais a gente abrir esse espelho, mais imagens a gente vai conseguir ver. E quanto mais esse espelho se fechar, ou seja, o ângulo vai diminuir,
vai acabar gerando menos imagens. A mesma coisa aqui, ó. Imagem de um objeto colocado entre dois espelhos planos que está formando um ângulo de 60 graus. Então, analisando as fotos, nós notamos que para um ângulo de 90 graus, tem-se 4 regiões. Uma delas está o objeto e nas outras tem 3 imagens. Quando a gente tem o ângulo de 60 graus, consegue-se notar 6 regiões. E em uma delas está o objeto e nas outras tem 5 imagens distribuídas. Então, para determinar o número de regiões em associações de espelhos planos, como mostrado nas figuras a seguir, divide-se o valor por 360 graus. Então, isso vai ser a associação em angular, tá? Então, a gente divide 360 pelo ângulo. Do valor obtido, a gente subtrai 1. Por quê? Porque esse 1 vai corresponder à região do objeto e temos o n igual ao número de imagens que vai ter no objeto. Então, essa relação ela vai ser válida quando a razão 360 dividido pelo ângulo for um número inteiro e par. E se esse número for ímpar? Se essa relação ela for ímpar, a relação ela vai ser somente válida se o objeto estiver no plano bissessor do ângulo, conforme essa figura. Então, aqui, ó, para um ângulo de 120 graus, nós temos n igual a 2. Se o objeto estiver no plano bissessor do ângulo, daí ele vai ter essa forma, tá? Então, se as faces refletoras dos espelhos estiverem dispostas paralelamente, o número de imagens de um dado objeto colocado entre elas será teoricamente infinito. Por quê? Porque um vai ficar refletindo o outro. Então, na prática, a gente tem um número finito de imagens e com luminosidade cada vez menor. Por quê? Porque é devido à absorção e à difusão gradativa da luz através desses espelhos que estão aqui dispersos. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um objeto colocado entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo apresenta-se 11 imagens. Sabendo que 360 dividido pelo ângulo é um número inteiro, qual seria o valor do ângulo? Para se obter esse número de imagens, o objeto pode estar em qualquer posição entre os espelhos? Então, aqui, ó. Sendo n igual a 11, nós vamos ter n igual a 360 dividido pelo ângulo menos 1. Então, vai ser 11 igual a 360 dividido pelo ângulo menos 1. Então, isolando aqui o ângulo, a gente vai aplicar na formulinha e o ângulo vai ser igual a 30 graus. Então, como 360 dividido pelo ângulo é um número inteiro e par, a gente consegue concluir que o objeto pode sim se situar em qualquer posição entre os espelhos. Então, sempre que a gente tiver o ângulo como um número inteiro e par, a gente consegue concluir que o objeto pode se situar em qualquer posição entre esses espelhos. Os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos, eles são sistemas ópticos capazes de refletir a luz em diferentes ângulos, produzindo dessa forma imagens que podem ser tanto reais quanto virtuais. Então, aqui ele está falando o seguinte: imagine uma superfície esférica como uma bolinha de árvore de Natal. Cortando essa superfície esférica com um plano, obtemos duas partes com formas indicadas conforme essa figura aqui. Cada uma das partes vai ser denominada calota esférica. Então, essa parte aqui é denominada calota esférica. Então, vamos considerar a menor das calotas e espelhar uma das suas superfícies. Então, dessa forma, a gente vai ter um espelho esférico.
Então, portanto, o espelho esférico é uma calota esférica que possui uma das suas superfícies espelhadas. Se a superfície refletora for interna, a gente denomina que o espelho esférico é côncavo, como nesse exemplo aqui. Se a superfície refletora for a superfície externa, a gente diz que o espelho ele vai ser convexo, tá? Então, aqui a gente tem os elementos geométricos de um espelho esférico. Então, é o centro da curvatura, que é denominado C, que está aqui, que é o centro da superfície esférica de onde foi retirada essa calota, o vértice caracterizado pela letra V, que é o polo da calota, ou seja, o ponto mais externo da calota. O raio da curvatura, que é caracterizado pela letra R, aqui, ó, aqui embaixo, que é o raio da curvatura da superfície esférica de onde foi retirada essa calota, ou seja, vai ser a distância entre o C e o V. O eixo principal. O eixo principal é a reta definida entre os pontos C e V. Aqui o eixo principal. O ângulo de abertura do espelho é o ângulo ACB. Então, as imagens fornecidas por um espelho esférico, elas são mais nítidas quando o ângulo é menor do que 10 graus. Então, nessas condições, o espelho é chamado espelho esférico de Gauss. Então, nesse estudo será feito para espelhos esféricos de Gauss. O foco principal do espelho esférico, que é caracterizado pela letra F, que está aqui, ó, é o ponto médio entre o ponto C e o ponto V. E a distância focal, que é caracterizado pela letra F, que está aqui embaixo. A distância focal vai ser a distância entre o foco e o vértice. Qual que é a relação entre o F e o R? Então, F é igual a R dividido por 2, ou seja, F é igual o raio da curvatura dividido por 2. Então, aqui, ó, para facilitar a representação dos espelhos esféricos, côncavos e convexos, utilize os esquemas da figura 20. Então, aqui a gente tem um espelho côncavo, que a gente tem aqui, ó, o eixo principal e uma superfície não refletora, da parte de fora. E aqui é o contrário, tá vendo? A gente tem a superfície não refletora e o eixo principal pela parte de dentro da calota. Então, um é pela parte de fora da calota, quando a gente fala de espelho côncavo, e quando a gente fala de espelho convexo, é pela parte de dentro da calota, tá? Então, aqui vai falar sobre o feixe de raios paralelos que incide em um espelho esférico paralelo ao eixo principal. O feixe refletido é convergente, quando a gente fala do caso de espelho côncavo, e divergente no caso de espelho convexo. Quando a gente tem os espelhos côncavos, os raios desse feixe eles vão passar pelo foco principal. E quando a gente tem os espelhos convexos, os prolongamentos dos raios refletidos é que vão passar por esse foco principal. Então, quando a gente tem o espelho esférico, a gente pode enunciar a seguinte propriedade. Os raios de luz que incidem em um espelho esférico, paralelamente ao eixo principal, eles vão se refletir, passando efetivamente pelo foco principal F nos espelhos côncavos e refletem-se passando por F através de prolongamentos em espelhos convexos. Então, os raios de luz eles vão incidir no espelho esférico passando pelo foco principal F. Efetivamente, quando a gente fala de um espelho côncavo, ou passando por F através de prolongamentos, que são, no caso, num espelho convexo. Então, eles vão ser refletidos principalmente no eixo principal. Então, aqui a gente tem
o raio incidente passando pelo espelho côncavo. E aqui a gente tem o raio incidente passando pelo espelho convexo. Então, efetivamente no espelho côncavo e através de prolongamentos no espelho convexo, tá? Aqui a gente tem as imagens em espelhos esféricos. Então, novamente falando do espelho côncavo. Então, aqui a gente vai analisar 3 posições de um objeto real em relação ao espelho esférico côncavo. Então, objeto situado antes do centro da curvatura C. Nesse caso, a imagem é real, invertida e menor que o objeto. Então, observem a figura 23 e a figura 24. Então, aqui, ó, nesse caso, a gente tem a vela. A vela ela acaba ficando invertida e menor que o objeto. Então, isso acontece quando o objeto está situado antes do centro da curvatura de um espelho côncavo. Aqui, nesse caso, a imagem é invertida e ela é menor que o objeto. Então, ele também é um objeto que está situado antes do centro da curvatura C de um espelho côncavo. Aqui, a gente tem um objeto situado entre o centro da curvatura C e o foco principal F. Então, nesse caso, a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Então, aqui, ó, veja a figura 25 e a figura 26. Então, o objeto que está situado entre o centro da curvatura C e o foco principal, ele vai ser maior. A imagem aqui, ó, ela está projetada no anteparo e ela vai ficar invertida. E ela também, nesse caso, vai ser maior que o objeto. Então, quando a gente tem o objeto que está entre o centro da curvatura e o foco principal, quer dizer que ela vai ser, a imagem refletida vai ser maior do que o objeto em si que está sendo projetado. E quando a gente tem um objeto situado entre o foco principal F e o vértice V. Então, nesse caso, a gente fala que ela é uma imagem virtual, direta e maior que o objeto. Então, quando a gente tem um objeto situado entre o foco principal F e o vértice V de um espelho, a imagem ela vai ser maior que o objeto. Então, notem aqui esse exemplo do copo. Então, a imagem é direta e a imagem acaba sendo maior do que o objeto que está sendo refletido. Um espelho convexo. Quando a gente tem um espelho convexo, para qualquer posição do objeto real, a imagem ela vai ser sempre virtual, direta e menor que o objeto. Então, nesse caso, notem que mudou a posição, então o objeto refletido, ele vai acabar sendo menor do que o objeto. Então, esses espelhos convexos, eles são utilizados como retrovisores de motos e carros, por exemplo. Por quê? Porque eles acabam sendo utensílios de segurança. Porque o campo visual de um espelho convexo, ele é maior do que o de um espelho plano, em idênticas condições de tamanho e posição do observador. Então, quando a gente fala de um retrovisor do carro, por um modo de segurança, a gente acaba vendo que o outro carro ele está mais próximo do que ele realmente está. E isso é uma forma de segurança para alertar o motorista. Aqui tem mais exercícios. E aqui a gente terminou a apostila. Então, notem que essa apostila ela é 95% teórica.
Eu sei que eu falando parece muita informação. Vocês não vão lembrar de cabeça o que é um espelho côncavo, onde que vai estar a posição. Porém, eu vou passar os exercícios para vocês e a gente vai fixar bem esses conceitos para estar fazendo a nossa prova, tá? Então, até aqui, até o final da apostila, ficou assim alguma dúvida? Ficou não. Vocês estão me ouvindo agora, né? Negativo, professor. Uhum. Eu não tô ouvindo, não. É brincadeira. Ai, fala sério. É meme. Então, gente, daí eu vou estar passando os exercícios para vocês fazerem, relembrando, a prova de vocês vai ser só dessa apostila. Então, é pouco conteúdo para estar estudando, tá? Aí, semana que vem, eu vou colocar para vocês, novamente, se atentem ao horário, tá? Eu vou colocar para vocês estarem me entregando antes da nossa aula para a gente corrigir. Então, eu vou colocar para vocês me entregarem às 9 da manhã, tá? Então, a prova? Não, os exercícios da semana que vem. Ah, tá. Meu amigo, professora, faz uma coisa dessa. Não. A prova vai ser no mesmo esquema, tá? Vou postar cedo, vocês vão ter até as 17 horas para me entregar, tá? Ah, tá. Outra coisa. Eu sou um cara pontual, professora, eu vou entregar às 17. Gente, é muito importante, por quê? Porque dia 1º já vai ser férias. Então, quem não fez, eu não vou conseguir ter outro prazo para entregar a nota, entendeu? Tem que fechar a nota dia 30. Então, é muito importante que vocês não atrasem, tá? Ô, fala aí, a gente tem quantas provas pro dia 30? Acho que 2, né? Já. Biologia e essa agora. MEC. Então. Mas... Vai ser as duas, de física e química pro mesmo dia? Não, a de química vai ser, deixa eu ver aqui... Química, segundo ano. Vai ser na segunda, vai ser dia 29. Dia 29, segunda-feira, é a de Química e terça-feira, dia 30, é a de Física. Fechou. Daí, beleza. Eu tenho que postar, que nem eu disse, todas as notas até o dia 30. Então, por favor, se atentem. Se falar que não entregou, que esqueceu de fazer a prova, qualquer coisa... vai ficar automaticamente de recuperação, porque não vou ter como incluir outra nota no segundo bimestre, tá? Beleza. Caraca, a gente já tá mais da metade do ano, velho. O que tá acontecendo? E de quarentena. Já faz 3 meses que a gente tá em casa, tava fazendo as contas. Que delícia. Grande quarentena. Não achando ruim, não. Delícia não. Tá maluco? Não, tem hora que é bom, mas tem hora que é ruim. Pro meu trabalho, eu acho ruim. Eu preferia estar tendo aula presencial com vocês. Eu também. Não, tipo, eu sinto falta assim. Que nem feriadão prolongado, velho. No feriadão prolongado desse, fez mó calor, mó sol. 5 horas da tarde, meus amigos estavam mandando mensagem. Bota um pagodinho. Disso que eu sinto falta, mãe. Viagem marcada pro feriado de Tiradentes, a casa da praia já tava paga. E daí, cancelar tudo. Nossa. O cara será que mês que vem o restaurante já tá aberto? Acho que não. Estão querendo vai entrar em estado vermelho de novo. Eu vi lá. Estão querendo, mas... Cara, eu precisava achar um restaurante. Vocês não sabem nenhum restaurante clandestino que tá abrindo, não? Cara, eu tava assim também, mas por que você quer ir no restaurante? Por que você não pede um Uber? Não, porque eu meio... É porque não tem como se locomover até a casa do ser humano e nem... Exatamente, a Gabi compreendeu o raciocínio.